Olá, igreja querida, buenos dias. Com muito gosto, com muita alegria, prazer, estamos aqui para dar continuidade a esta sequência de prédicas sobre o regresso de Jesus. Um assunto sumamente importante para as nossas vidas, amados. Amém? Hoje estamos na parte 12 e vamos continuar até terminar este tema sobre o regresso de Jesus. E nós outros necessitamos da graça de Deus. A mim que estou predicando, ensinando e ministrando, e você que está em sua casa, em algum lugar, no carro, não sei onde, escutando, também necessita da graça de Deus, para que o Espírito de Deus abra nosso entendimento, abra nosso coração e Ele pueda hablar e nós outros entendemos. Amém? Vamos orar? Padre, necessitamos da Tua intervenção neste momento, necessitamos da Tua graça, necessitamos, ó Padre, que o Senhor hable através de nós outros, prepara meu coração para ministrar corretamente e prepara o coração, Senhor, dos nossos amados, ó Padre, para escutar Tua palavra. Perdona nossos pecados, Senhor. Nos limpa, nos purifica e utiliza nossas vidas, ó Pai, para ministrar. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos a ser um contexto do que está passando, do que Jesus estava sendo, para podermos compreender e entrar novamente hoje num assunto muito importante, uma parábola muito importante sobre as ovelhas e os chivos. Muito bem, o contexto de Mateus 24, 25, onde Jesus falou sobre seu regresso, sobre sua vinda e sobre o final de los tempos. Bem, Jesus está mais ou menos 24 horas de morir na cruz por nós outros, donde derramaria su sangue, o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo e morreria por muitos que tivessem sua vida como um grano de trigo. Tem que morrer para poder produzir. Há pouco ele deixara de predicar para os que ouviam de má vontade sua palavra e que, apesar de terem vistos e mirados seus sinais, seus milagros, tudo que Jesus hizo, todavia eles preferiram não se entregar, não aceitar a Jesus por amar mais as tinieblas do que a luz que era Jesus. Naquele tempo, pessoas que estavam ao redor de Jesus e não tinham o menor interesse em escutar, em poner atenção. Queridos, nós hoje todavia temos esse tipo de pessoas. E se você tem sido esse tipo de pessoa, pida perdão a Deus e pida a Ele que te ajude a ter interesse e poner atenção. Bem, Jesus está pregando para seus discípulos sobre os últimos tempos. Sermão escatológico. Escatológico é sermão das coisas que vão passar todavia, ou sermão profético. A passagem inicial, que se inicia com o verso 31 do capítulo 24, esta passagem nos ensina os hechos que procederiam antes do fim dos tempos, de uma maneira e de uma forma cada vez mais frequente, como nós outros utilizamos o exemplo de dolores de parto. As coisas iam aumentando a tal ponto que, bum, vai se explodir. Bem, Jesus falou sobre falsos cristos, falsos mestres. Jesus falou sobre guerras, rumores de guerras, hambre, pestes, terremotos, persecução aos cristianos, apostasia,
o anticristo, a grande tribulação, o abalo do universo e a segunda vinda de Cristo. Ponham atenção. 2/3, é bastante, hein? 2/3 finais do capítulo 24 até o 46, do verso 25, ele nos ensina que devemos estar alertas, vigilantes, pois sua venida, a venida de Cristo, é inesperada e nadie sabe o dia e a hora. Devemos estar preparados todos os dias, servindo a Ele com dedicação, e os que estiverem fora deste contexto, desta vida com Cristo, seguindo a Jesus, os que não aceitaram Jesus, infelizmente, eles serão lançados fora. Por esta razão, 2/3, Jesus falando sobre sua venida, 2/3 Jesus falando do que ia passar. É do nosso maior interesse nos empenharmos para compreender e em obedecer as 3 parábolas que Jesus contou no capítulo 25 para nos ensinar como é que nós outros devemos estar preparados para este encontro com Ele. É interessante notar que nessas 3 parábolas, Jesus habla do perigo do pecado de omissão. Ou seja, omissão é: eu sei, eu entendo, eu compreendo e hago de conta que eu não sei nada. Não sei, mas eu estou sabendo. Ou não tenho nenhum interesse em saber sobre estas coisas, também é um pecado de omissão. Na parábola das 10 vírgenes e na parábola dos talentos, aprendemos que a graça de Jesus salva, e además de salvar, a graça de Jesus nos capacita a nós outros crentes a estarmos preparados. Sempre repetindo, o que é graça? Graça é poder de Deus que eu necessito, que você necessita e que Ele tem, e então se clamamos, oramos e pedimos a Ele: dá-me de tu graça, para que nós outros possamos ser salvos e nos capacitar a aprender e obedecer, e estarmos preparados para a sua segunda vinda. Estar preparados para a segunda vinda de Cristo é vivermos em esta vida de tal maneira que vamos glorificar o nome de Jesus. Ou seja, eu necessito desistir de mim mesmo, morir para mim mesmo, para poder segui-lo e servi-lo diariamente. E desta maneira eu estarei traindo glória a seu nome, glória ao Senhor, e também atraindo com esse estilo de vida da maneira que estamos vivendo, eu e você, da maneira que nós outros vivimos, através do poder de Deus, da graça dele, seguramente vamos atrair a outros que estão nos mirando a nossa maneira de viver. Essas parábolas também falam e contam sobre o triste destino daqueles que rejeitam a graça salvadora de Jesus. Por quê? Porque é impossível que uma pessoa diga que ama Deus, crê em Deus, confia em Deus, mas rejeita sua salvação. Não tem nenhum desejo de segui-lo ou obedecê-lo. Queridos, hechos externos não revela de verdade hechos que vai no coração
de uno. E a palavra de Deus nos ensina que Ele, o Deus Todo-Poderoso, misericordioso, bondadoso, justo, Ele mira o coração. Eu posso estar agora aqui predicando, em meu coração não tenho ganas nenhuma, vou falar. Não, Deus não aceita isto. Ele mira o coração. E então, o destino destas pessoas que rejeitam a graça salvadora, eles não estarão em la presença de Deus, mas eles irão para um lugar de perdição. E hoje aprenderemos sobre a terceira parábola, sobre o sermão profético, que é o julgamento final, também conhecido como a parábola de las ovelhas e de los chivos. Bem, o julgamento final e da maneira como Jesus falou sobre as 10 vírgenes, 2 talentos e a hora das ovelhas e dos chivos. Quando Mateus 25, de 31 a 46, mas vamos falar somente sobre 3 versos hoje. Quando o Hijo do Homem é um dos nomes de Cristo. Eu poderia dizer, quando Cristo vier em sua glória, com todos os ángeles, então se assentará em seu trono na glória de los cielos. Todas as nações serão reunidas delante de ele. E ele separará uma das outras, como o pastor separa os chivos e as ovelhas, bode em português. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Jesus agora está falando sobre juízo final. Juízo final, a palavra por si só já habla final. Final do quê? Final de todas as coisas. Final deste mundo, final desta vida, final de todo. Se cessará o trabalho, se cessará todas as coisas, porque o Rei da Glória estará regressando para julgar todos os homens, de todos os países, de todas as nações, de todas as línguas e de todo, não existe todo, sabe? Bem, Hebreus 6, de 1 a 3, habla sobre o juízo eterno e é um dos ensinos básicos a respeito de Jesus. Mira o que diz a palavra. Sendo assim considerados conhecido o ensino básico a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis que conduzem à morte, da fé em Deus. Vou repetir. Nós outros temos que caminhar à maturidade e não lançar novamente fundamentos novos sobre arrependimento e termos atitudes que na verdade nos conduzem à morte e não à fé em Deus. Mas nós outros temos que nos apropriar daquilo que a Bíblia habla, daquilo que seus pastores han ensinado, da instrução do bautismo, que é necessário que todo aquele que professa que é de Jesus deve ser bautizado, da imposição de manos, da ressurreição de los mortos e do juízo final. Bem, sigamos pois avante, sigamos pois adelante, e se Deus permitir, haremos isto. Pablo hablando isto. As Escrituras afirmam que o hecho de que haverá um grande julgamento final de crentes e não crentes, eles se quedarão em pé, como eu estou agora em pé, mira, estou em pé, não estou sentado, em pé, todos nós outros delante do grande rei, o grande juiz neste momento. Neste momento, Jesus é juiz,
Se acabou toda a oportunidade para aqueles que caminharam nesta vida e não quiseram nada com Jesus. Eles se quedarão em pé delante do grande trono do julgamento de Cristo, o qual se apresentará com seu corpo ressurreto, e os homens ouvirão a respeito do seu destino eterno. Será um evento formal que, por um lado, nos ensina a santidade e a justiça de Deus, e por outro lado, a graça e a misericórdia de Deus. Não haverá secreto, todo será em público. Não dirá respeito solamente de um ou de alguns indivíduos, mas sim de toda a humanidade. Queridos, imagine essa cena. Todos nos quedaremos delante de Deus, delante de Cristo, todos. E todos nós outros seremos julgados por todos nossos hechos, tanto crente como não crente. Bem, o tempo do juízo final habla sobre, primeiro, é uma sequência dos eventos, da sequência como vai passar, é a sequência como a Bíblia nos ensina. Primeiro, é o regresso de Jesus, a derrota do anticristo e seus seguidores. Segundo, Satanás é preso por 1000 anos. A primeira ressurreição de los mortos, o reino milenar de Cristo, Satanás é solto e é derrotado para sempre, e vem o juízo final. Bem, a volta de Jesus e a derrota do anticristo e de seus seguidores. A Bíblia nos habla sobre isto. Apocalipse 19, de 11 a 21, diz assim: Então vi o cielo aberto, e allí estava um caballo branco, e o que montava se chamava Fiel e Verdadeiro, porque era justo quando governava e quando ia à la guerra. Seus olhos pareciam como chamas de fogo, levava muitas coronas em sua cabeça e tinha escrito um nome que solamente ele conhecia. Estava vestido com roupas teñidas de sangue, manchadas de sangue, e seu nome era o Mensagem de Deus. Os exércitos dos céus, vestidos de linho fino, branco e limpo, los seguiam montado em caballos blancos. De sua boca saía uma espada afilada que representava sua mensagem poderosa. Com a espada conquistaria todos os países, los governará com força, e ele mesmo exprimirá as uvas para sacar o vinho que representava o terrível enojo de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e sobre seu muslo levava escrito este título: é o Rei mais poderoso do universo. Está falando de Jesus. Vi então ángeles que estavam em pé, e em o sol ele gritava a las aves e las rapinas que voam no alto do céu, diziam: venham e reúnem-se para a grande cena do Senhor. Comerão carne de reis, de jefes militares e de valentes guerreiros. Também comerão de la carne de los caballos e de seus jinetes. Comerão la carne de toda classe, de gente livre e de escravo, de gente importante e de gente pouco importante. Então vi o monstro, a serpente e os reis do mundo com seu exército se haviam reunido para pelear contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra seu exército. É um monstro, a bestia foi capturada, junto com o falso profeta que em sua presença havia hecho muitas maravilhas. O falso profeta profetizava enganando com milagros a los que deixaram de poner a marca de um monstro e adoraram sua estátua. Vou repetir. O falso profeta
había engañado con milagros a los que se dejaron poner su marca do monstro ou da bestia e adoraram sua estátua. Los dos fueron lanzados vivos no lago donde el azufre arde en llamas. Luego, con la espada que salía de su boca, él, que estava sentado sobre o cavalo branco, matou a todos os soldados de la bestia, e las aves de la rapina se dieron um banquete com a carne de ellos. Está hablando claramente, não há dúvida da maneira como Apocalipse nos ensina os hechos que vão passar. Bem, o segundo ponto, Satanás é preso por 1000 anos. A primeira ressurreição e o reino milenar de Cristo, milênio, 1000. Em Apocalipse 20, de 1 a 6, habla sobre isso e diz o seguinte: vi, además, a um ángel que bajara do cielo com a chave do abismo e com uma grande cadena em suas mãos. Juan, o que escreveu Apocalipse, inspirado, orientado por Deus, ele viu que, además de tudo isso que leemos, havia um ángel que barrava do cielo com uma chave, que era a chave do abismo, e uma grande cadena em suas mãos. E esse ángel, mira o poder do ángel de Deus, sujeitou o dragão, a serpente antiga que é o próprio diabo, e Satanás, e los encadenou por 1000 anos. Que poder tão grande tinha esse ángel do Senhor para poder correr a bestia, Satanás, o dragão, e prendê-los por 1000 anos. Este ángel, depois de encadenar os dois, los arrojou ao abismo, lo encerrou e tapou a salida para que não enganara mais as nações, hasta que se cumprisse los 1000 anos. Depois hablará de ser solto por algum tempo. São presos por 1000 anos e depois tiene que ser suelto. Vi tronos grandes donde se assentaram los que receberam autoridade para juzgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por causa do destino de Jesus e por sua palavra. Não haviam adorado, vi também as almas de los que haviam sido decapitados por causa do testemunho, ou seja, crentes em Cristo Jesus que chegaram ao ponto de ser decapitado por seguir a Jesus e por amar a palavra de Deus. Eles não haviam adorado a bestia nem sua imagem, e nem haviam deixado poner sua marca em frente ou em sua mão. Volveram a viver e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Los demás muertos não volveram a viver até que se cumpriram los 1000 anos. Dichoso e santo los que têm parte em la primeira ressurreição. La segunda morte não tem poder sobre eles, senão que serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinará com eles 1000 anos. Queridos, para chegar a esse ponto, para chegar ao final deste momento, enquanto estamos vivendo em esta vida, só há uma maneira de poder lograr. É orar, pedindo a Deus que nos dê fé para crer em Ele, pedir a Deus poder de Ele para poder obedecê-lo e segui-lo, e que Deus, através de sua graça, através de sua misericórdia, nos mantenha firme em este momento de tribulação,
nos mantenha firme, seguros na mão de Cristo. E se este momento chega e nós outros estamos nesta época vivendo esses hechos, que Ele nos dê o poder para sofrer o que tengamos que sofrer, mas não aceitarmos o anticristo, não aceitarmos sua marca e nem adorar sua imagem, e sim permanecer firme com Cristo Jesus. Bem, o terceiro ponto que vai passar. Jesus viene. Jesus prende a besta e Satanás e o anticristo por 1000 anos. E agora, neste momento, quando passa-se, quando termina os 1000 anos, de acordo com a palavra de Deus, Satanás deve ser solto e ele será agora derrotado para sempre. Apocalipse 20, do verso 7 ao 10 diz: quando se cumpram os 1000 anos, Satanás será liberado de sua prisão e sairá e saldrá para enganar as nações que estão em los 4 ângulos da terra, Gog a Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Su primeiro será como a arena do mar. Mira, é um número de pessoas, de homens e mulheres que vão seguir a Satanás depois de 1000 anos, que vai ser sorto. É como a areia do mar. É incontável, é impossível de contar quantas pessoas vão ser arrebanhadas, convencidas, enganadas por Satanás uma vez mais. Marchará ao largo e lo ancho da terra e rodearão o acampamento do pueblo de Deus, a cidade que ele ama, pero cairá fogo do céu e los consumirá por completo. E o diabo, los que havia enganado, será arrojado ao lago de fogo e azufre, donde também haverá arrojado a bestia e o falso profeta. Allí serão atormentados dia e noite por ciclo de los ciclos. Uau! Satanás, ele arrebanha pessoas e convence as pessoas de que devem segui-lo e lutar contra o povo de Deus, que somos nós outros os crentes, e lutar contra o próprio Cristo. É interessante que durante 1000 anos, diz a palavra, Jesus estava reinando acá, fazendo milagre, fazendo bondade, ensinando, ele personalmente. E mesmo assim, depois de 1000 anos, todavia, muitos não quiseram nada com Jesus. E quando Satanás é solto, ele sai pelos 4 cantos da terra, ou seja, por todo o mundo, chamando pessoas para segui-lo. E diz o texto que a quantidade é um número de pessoas que seguiram a Satanás é como a arena do mar, ou seja, é impossível de contar. Bem, o quarto ponto, depois de esto, é o juízo final. Apocalipse 20, de 11 a 15, nos diz o seguinte: luego vi gran trono branco, e a alguém que estava sentado em ele. De sua presença oyeron toda a terra e o cielo, sem deixar rastro alguno. Vi também a los muertos, grandes e pequenos, de pé delante do trono. Se abriram uns livros, e luego outro, que é o livro de la vida. Los muertos foram juzgados segundo o que havia hecho, conforme o que estava escrito
em los livros. El mar devolveu sus muertos, la muerte e o inferno devolveram los suyos, e cada uno foi juzgado segundo o que havia hecho. La morte e o inferno foram arrojados ao lago de fuego. Este lago de fuego é la segunda muerte, ao qual cuyo nome não estava escrito no livro de la vida, era arrojado ao lago de fuego. Bem, a palavra nos habla sobre o juízo final, e a palavra habla de uma maneira general todo o episódio, a descrição desse juízo final. A Bíblia não habla simplesmente, haverá um juízo final. Não, a Bíblia é clara. Ela habla claramente de todos os detalhes, para que nós possamos perceber que de verdade isto vai passar, isto vai ocorrer. Não há como escapar deste dia. Nesta vida que vivimos, nós podemos deixar de ir a muitos compromissos assumidos. Eu posso decidir, não quero ir, não quero ser, e posso ir, mas deste juízo final, nadie poderá huir ou se esconder para não ser juzgado. Nada. Bem, quando diz o texto que viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele era Cristo que estava se referindo, e quando se refere que todos estávamos delante do grande juez e se abriram uns livros e logo o livro, que era o livro da vida, Deus mantém um registro permanente e exato de todas as nossas ações, a fim de que todas as contas serão acertadas e todo se quedará aclarado. É interessante, nós não podemos imaginar como Deus faz isto, mas Jonás Mostafá, desde o dia que nasceu e começou a caminhar nesta terra, todos os hechos que eu tenho hecho, de malo ou de bem, são registrados em um livro, e neste grande dia, eu, Jonás, estarei delante de Deus, se abrirão os livros e será lido todo o que eu hecho. Oh Deus meu, que vergüenza! Todo será lido claramente. Queridos, ele habla sobre o livro da vida. No livro da vida é escrito o nome de todos aqueles que um dia reconheceram: sou pecador, estou perdido, e reconheceu que em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, seu sangue derramado tem poder para me limpiar e purificar. E Cristo Jesus tem poder e autoridade para perdonar meus pecados. Naquele momento em que eu entreguei minha vida para Cristo, meu nome é escrito no livro da vida, tu nome é escrito no livro da vida, mas, o hecho de um dia eu ter aceitado a Jesus, e depois de aceitar a Jesus, eu caminho a vida sem obedecer a palavra. Eu caminho a vida sem poner atenção naquilo que Deus me manda ser. Para mim não tem nenhuma importância ir na igreja ou não ir na igreja. Já sou de Jesus. Cuidado, porque seu nome permanecerá no livro da vida, enquanto eu e você permanecermos fiel a Ele, fiel a Cristo. E por esta razão nós necessitamos poder de Deus, orar, pedir a Ele, reconhecer nossa incapacidade de segui-lo, se não for através dele. Bem,
Em Lucas 10, 19 e 20, Jesus habla quando os seus discípulos saíram a predicar, saíram a hacer a obra. Mira o que Jesus disse: atentai-vos, ponham atenção, vos tenho dado autoridade para pisar a cabeça da serpente e escorpiões, assim como sobre todo poder sobre o inimigo, e nada e nem ninguém poderá fazer mal algum. Jesus está falando do poder e autoridade que ele deu a seus discípulos para saírem e predicarem o evangelho, resgatar homens e mulheres das mãos de Satanás, das mãos do pecado, pessoas que estão caminhando rumo ao inferno, e através do poder da palavra de Deus e através de nossas vidas resgatarmos essas pessoas. Bem, isto quizá daria um grande gozo e alegria. Uau! Eu prediquei, eu repreendi, eu expulsei demônio, eu fiz um milagre, eu sanei. Oh, que tremendo! Mas Jesus habla o seguinte: contudo, regozijai-vos, alegrai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque vossos nomes estão escritos no livro do cielo, no livro da vida. A coisa mais importante nesta vida é entregar nossas vidas a Cristo, é caminhar com Cristo, ler de sua palavra, estudar sua palavra, predicar sua palavra, ensinar a outros, a ser buenas obras, as obras que Ele mandou a ser, e pedir a Ele diariamente: Senhor, dai-me poder para vencer esse dia. Senhor, ajuda-me, Senhor, a me manter firme em tus caminhos. Senhor, me ajuda, não quite meu nome do livro da vida. E então, queridos, nós outros necessitamos da graça de Deus, poder de Ele, para que possamos realmente persistir e permanecer firme em estes caminhos. Pablo, falando em Filipenses 4, 2 a 3, ele está falando de uma situação e ele menciona o livro da vida. Suplico a Evódia e a Síntique que restabeleçam sua buena convivência no Senhor. Pablo está falando de duas irmãs que deviam estar peleadas entre si, que quizá estavam guardando no coração tristeza uma da outra, e Pablo está dizendo: eu suplico que Evódia e a Síntique que restabeleçam a buena convivência delante do Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro, que rusgo, que las ajude, pois ministram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com mis outros cooperadores, cujo nome estão escritos no livro da vida. Pablo está falando de pessoas que tinham problema entre si, e esta rusga, esta tristeza entre com um e o outro, me põe em situação de pecado e minha relação com Deus é cortada. E logo em seguida, Pablo está falando de homens e mulheres que estavam trabalhando com ele, homens e mulheres que estavam involucrados na obra do Senhor, e Pablo diz: estes que estão servindo, estes que estão cooperando, estes que estão obedecendo, seus nomes estão no livro da vida. É interessante que Pablo está falando do involucrar-se nas coisas do Senhor. Amados, desperta, acorda, levanta-te, pida ao Senhor graça e misericórdia, para que lleve a você e lleve a mim a servir ao Rei dos Reis. Para isso, Deus inventou, criou, constituiu sua igreja. Em Kendall Brazilian Church, onde a igreja, onde eu sou um dos pastores, onde você é membro da igreja, onde temos uma igreja que tem ministérios de evangelismo,
ajudar as pessoas, socorrer as pessoas, predicar o Evangelho através do Good Samaritan, através de Home Depot indo allá. O Senhor está proporcionando para nós outros. É necessário, é importante, minha vida e tua vida de involucrar-se em las coisas do Senhor. Ir à igreja para escutar a prédica. Não se contente, não assuma essa posição que alguns têm assumido, de eu vou escutar a palavra desde minha casa, desde meu telefone. Não vou ao Mércoles, não vou aos encontros dos hogares, não vou domingo pela noite, estou bem. Não haga isso, pida perdão a Deus. A igreja é do Senhor, a igreja não é minha, não é de nenhum dos pastores, a igreja é dos senhores. Bem, Apocalipse 3, 4 e 5, também falando sobre o livro da vida, diz assim: contudo, tienes em Sardes, ou seja, em uma cidade, em uma igreja que estava em Sardes, algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, suas roupas, e elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois elas são dignas. Assim, o vencedor andará, caminhará trajado, vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei a seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei a seu nome na presença de meu Padre e de mis ángeles. Jesus está falando do quê? Está falando que, assim como ele escreveu o nome tuyo e lo mío, de la mesma maneira ele pode quitar, ele pode borrar nossos nomes, porque nós outros não estamos caminhando com eles. Nós outros não estamos participando, nós outros não estamos fazendo nada. Estamos apenas contentos de ter nosso nome, quizá você, apenas escrito no hall da igreja Kendo Brazilian Church. Sou membro da igreja Kendo Brazilian Church. Talvez você esteja somente contente de que todos os domingos você vai na igreja como um ritual, como uma obrigação. Tenho que ir na igreja, tenho que ir, tenho que fazer. Você corre o risco de estar se enganando a si mesmo, mas não enganando a Cristo. E seu primeiro amor, sua paixão por Cristo vai se marchitando, e de repente você desaparece da igreja, desaparece da vida cristã, desaparece da presença de Deus, e seu nome pode ser apagado, borrado do livro da vida. Todos os habitantes da terra adorarão a bestia, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi imolado ou foi destinado, já lá na eternidade, já havia Jesus sido crucificado por causa de nossos pecados. Bem, Apocalipse 17, 8 diz assim: La bestia que viste e que já não é, ela está para subir do abismo e caminhar sobre a perdição, e os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, quedarão espantados quando virem ou mirarem a bestia, porque ela era, agora não é, contudo virá. Está falando da bestia que foi presa por 1000 anos e vai ser solto novamente. E falando sobre o que? Livro de vida. Livro de vida. Apocalipse 21, 27 diz: Nela, ou seja, na cidade santa, que era Jerusalém celestial, jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro do Cordeiro.
Vou repetir. Apocalipse 21, verso 27. Nela, ou seja, na cidade de Deus, no paraíso de Deus, nada jamais entrará em ella qualquer persona impura, e tampouco aquelas pessoas que praticam coisas vergonhosas ou vivem mentindo ou mentirosas, mas entrará na cidade de Deus unicamente aqueles cujo nome estão gravados no livro da vida, no livro do Cordeiro. Bem, o que está escrito neste livro? Apocalipse 20:12 nos habla que os mortos foram juzgados pelas observações que estavam registradas nos livros de acordo com as obras que eles realizaram. Tudo que hacemos nesta vida é registrado, porque um dia tendremos que dar contas delante de Deus sobre tudo aquilo que estava escrito no livro. Queridos, nós outros necessitamos poner em sério nossa convivência com o Senhor. O Senhor Jesus, Ele exige de nós outros uma vida santa, exige de nós outros uma vida exemplar. E para isso necessitamos de sua graça e sua misericórdia. Sem ela estamos perdidos. Quando lemos em Mateus 5, de 17 a 30, vários episódios onde Deus, o próprio Senhor Jesus, Ele abra, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Os fariseus, eles eram homens que estavam preocupados em se aparecer, em hacer para cumprir, obedecer regras, obedecer regulamentos. E se nós outros como crentes não superarmos eles, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus, porque eles logravam a ser, na cabeça deles, no entendimento deles, obedecer a lei. Mas eles não cumpriam a lei dentro de seu coração. Era apenas um viver de aparência. Cuidado, cuidado. A Bíblia, ele habla que se eu e você, em nosso coração, teremos qualquer rusga contra uma pessoa, ou hablarmos dela uma palavra que se diz, você é um inútil, você é um idiota. Uau! Se eu tenho esse pensamento de um irmão, de uma irmã, que aquele irmão é um idiota, um inútil, diz a palavra que eu serei levado ao tribunal de Cristo. E qualquer que chamar a seu irmão, sua irmã de idiota, estará sujeito ao fogo do inferno. Porque se eu amo alguém de idiota, de inútil, eu estou tendo dentro de meu coração uma rusga contra aquela pessoa. Eu não aceito aquela pessoa. Eu não me gusta como ela vive, não me gusta como ela hace. Já em meu coração eu estou rusgando. A palavra diz, ouviste o que foi dito, não cometerás adultério, porém vos digo que qualquer um que mirar a uma mulher, falando para os homens, e as mulheres também podem cometer esse pecado, de mirar para um homem ou para uma mulher com intenção impura em sua mente, já cometeu adultério. Ou seja, Jesus está dizendo que aquilo que vai em minha mente, aquilo que vai em meu coração, me leva a pecar contra Deus, porque Deus mira o coração. Ou seja, para Deus, o pecado que eu cometo em minha mente, que nadie sabe, já me condena. E eu tenho que pedir para Ele misericórdia. Queridos, vai haver um rigor divino sobre toda forma de mal. Por isso, Mateus 12, 36 e 37, por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem,
de ella deverão prestar conta delante de Deus no juízo final. Porque pelas tuas palavras serás absolvido e por tuas palavras serás condenado. Todo o mal que foi hecho desde a fundação do mundo até aquele dia, todos os pensamentos, todas as maquinações da mente que estavam escondidas e todas as intenções de meu coração que nadie sabia, todo será traído à luz. 1 Coríntios 4, 5. Assim, nada rusgueis antes da devida hora. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não someterá e trará, não somente trará à luz as coisas que estavam escondidas em tinieblas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, em este momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Jesus trará à luz todo o que estava oculto em tinieblas e também ele trará à luz toda a manifestação que havia no coração de uno. E é por essa que nós outros vamos ser rusgados. O rusgamento viene, o rusgamento está chegando, está cerca, nós outros vamos passar por ele. Por essa razão, desta maneira, arrependei-vos de vossos pecados. Eu tenho que me arrepender de meus pecados, pedir perdão a Deus, pedir, Senhor, socorro, me salva, me perdona. Enquanto há vida, há arrependimento de pecados, há cura, há sanidade, há perdão. Em Hechos 17, 30 e 31 diz assim a palavra do Senhor: em épocas passadas, Deus não levou em conta esta falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que rusgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem ou por meio de Jesus, para que isto estabeleceu, e para isso lo estabeleceu, e quanto a isto, ele prova a todos, e ressuscitará dentre los mortos. Deus espera, Deus aguarda que nós possamos nos arrepender de nossos pecados, arrepender de nossa maneira de caminhar. Queridos, amados, se você ha caminhado todavia esta hora apenas de corpo, apenas parecendo que é crente, parecendo que é servo do Senhor, saia desta vida, pida perdão a Deus, pida para que Ele te restabeleça, que Ele te restaure, que Ele pueda hacer de novo que incender la tocha, antocha, é o fogo do primeiro amor por Cristo. É a única maneira em que eu e você podamos persistir e permanecer firme até este dia. Aprendemos sobre a justiça de Deus e arrependei-vos. Romanos habla sobre isso, dizendo que porquanto não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, ou seja, Cristo Jesus, a prédica do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Cristo, o Evangelho, a prédica, é poder de Deus para todo aquele que nele crê, visto que a justiça que Deus se revela no Evangelho é uma justiça que desde o princípio é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Porquanto que a ira de Deus é revelada dos altos céus a toda impiedade e injustiça de los homens, que suprimem, que amortiza, que aplasta a verdade pela justiça humana.
Queridos, isto que estamos lendo, isto que estamos predicando, está dizendo para mim e para você: todavia há tempo, arrepintam-se, porque senão você vai conhecer a justiça de Deus e o julgamento final e perdição eterna. Mas se há arrependimento de pecado, você reconhecerá a justiça de Deus, a misericórdia de Ele e a vida eterna com Ele. Não há outro caminho, não há outro caminho. Mira, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observado claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Nenhuma pessoa na face da terra vai poder chegar delante do juiz e dizer: eu não sabia que você existia. Nunca me predicaram sobre Jesus. Não, ele está dizendo que todas as coisas visíveis e invisíveis que foram criadas são testemunhas contra estas pessoas que podem dizer: eu não sabia, nada me dijo. Não, é irrecusável, porque mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles se tornou em tinieblas. Eles se proclamaram a si mesmos como sábios inteligentes. Perderam completamente o bom senso. Cambiaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas, hechas por homens, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis e animais. Por essa razão, por esse motivo, Deus entregou tais pessoas às impurezas sexual, segundo a vontade pecaminosa do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Deus está falando que se nós outros estamos apartados de Ele, e Ele insiste, e Ele vai atrás, e Ele corre, e Ele tenta salvar, Ele entende. E nós outros dizemos não. Sabe o que Deus faz? Deus diz: ok, esta vida que você quer viver, viva essa vida louca, viva essa vida mentirosa, haga o que tu queira da sua vida, se é isso que você quer. E quando chega a esse ponto, irmãos, de Deus desistir de tentar salvar o homem e deixar a nós outros como nós outros queremos, porque estamos sempre rejeitando, o que haverá de passar naquele grande dia do julgamento final, perdição eterna. Deus está intentando de todas as maneiras resgatar o homem dos seus pecados. Deus tem prazer e alegria quando um homem ou uma mulher se arrepende de seus pecados e correm para Jesus. Queridos, arrependei-vos é a mensagem. Arrependei-vos. Romanos 2 diz, verso 1: portanto, és indesculpável o homem quando juzga, quer seja por palavras, quando juzga a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que las condena. Pois sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra aqueles que praticam estas coisas. Tu, homem, que condena os que praticam tales coisas e hace lo mesmo, pensas que se quedará livre do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da bondade de Deus e sua tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que conduz ao arrependimento? Querido, a bondade de Deus, sua paciência, é quem tenta conduzir ao homem ao arrependimento. E ao haver arrependimento, queridos, há salvação. A justiça de Deus
Deus é justo. Diz Romanos 3, está escrito, não há nesta terra e nunca houve um justo, nem ao menos um. Não há uma pessoa que entenda, nadie que busque a Deus. Todos se desviaram, se tornaram-se juntamente inúteis. Não há nadie que pratique o bem, não existe uma só pessoa. São gargantas ou que se tornaram juntamente, suas gargantas são como túmulo aberto. Utilizam suas línguas para ludibriar, enganar. Debaixo de seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão llenas de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. E não conhecem o caminho da paz. Consideram-se inútil temer a Deus. Eles pensam que é inútil servir a Deus. Querido, sai desta vida. Há esperança para você. Pida perdão a Deus. Corre para a cruz de Cristo. Socorro, Jesus. Ajuda-me. Salva-me, Senhor. É o que nós outros necessitamos. Enquanto há vida, enquanto há respiração, há esperança. E Deus está aguardando que eu e você possamos nos arrepender de nossos pecados. Correr para a cruz. Pedir socorro, Jesus. Salva-me, Senhor. Salva-me. Socorro, ajuda-me. Dá-me do teu poder. Dá-me de tua graça para permanecer firme nesses caminhos. Amém? Que o Senhor possa grandemente te bendecir. Que o Senhor possa ter hablado a seu coração. Se é necessário, queridos, escute uma vez mais a mensagem para poder entender completamente. Se é necessário, nós outros temos que falar, Pastor Nery, Pastor Ercílio, Pastor Ricardo, Pastor Bebeto, Pastor Ronaldo, ajuda-me, socorro, quero seguir a Cristo, não sei como ser, não entendo a palavra, não compreendo, ajuda-me, socorro. E seus pastores estão acá para poder te ajudar a caminhar com Cristo. Amém? Que o Senhor os bendiga. Padre querido, Padre amado, graças por tua palavra que foi predicada, que o Senhor esteja hablando e complementando no coração de cada um dos nossos amados que estão indo. Senhor, ajuda-nos a te obedecer. Senhor, dá-nos do teu poder para poder te obedecer e caminhar. Nos ajuda a ser firmes, ó Padre, hasta o dia final, Senhor. E então se possamos escutar tua palavra doce, Senhor. Vinde a mim, bendito de meu Pai. Ó Deus, te necessitamos. E oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que Deus nos bendiga.